O consultor da Federação Nacional de Seguros Gerais apresentou à CPI os procedimentos realizados pelas empresas durante todo o processo de seguros de automóveis. Ademar Kazutoshi Fuji disse que o mercado é regulado pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e garantiu ainda que as seguradoras cumprem as determinações impostas pela legislação e normas da BNT. Dentro do que consta na norma BNT, a peça original está em conformidade, porque ele atende os requisitos técnicos conforme está descrito na BNT. E o senhor poderia nos informar como é que se chama uma peça do mercado alternativo, ou mercado paralelo, como se chama? Qual é a definição? Qual é o nome dessa peça? A denominação tem várias, né? Porque normalmente ele é atribuído como uma peça paralela, que não é o caso da peça original, porque muitas vezes a peça original ela acaba sendo incluída juntamente com a paralela, e não é. As seguradoras, quando fazem referência às peças do mercado alternativo, chamam essa peça de peça original, mas já a norma ABNT chama de peça de reposição. O senhor confirma isso? Na norma ABNT está lá definido como peça de reposição ou peça original? Eu não me recordo desse tópico em específico. O senhor tenta, ou ao menos nos apresenta a ideia de que a peça genuína e original são iguais? Tecnicamente, iguais, conforme até apresentado pela declaração dos fabricantes. E eu lhe perguntaria, se são iguais, o consumidor tem a opção de escolher na hora de substituir uma peça no seu veículo? É informado a ele que ele tem essas duas opções e que elas têm a mesma eficácia? Não, eu desconheço. No momento que as seguradoras são as que contratam e pagam as reguladoras, e também contratam e pagam os peritos da reguladora, o senhor não acha que seria mais ou menos como a raposa cuidando do galinheiro? A linguagem popular? Não defendendo os interesses da seguradora? Não posso opinar a respeito. Há uma orientação de algumas seguradoras no sentido de que, preferencialmente, a oficina recupere a peça. E aí entra a questão dos itens de segurança, longarinas, há, inclusive, informações até de rodas que receberam soldas. O senhor não acha que uma peça que é um item de segurança não deveria jamais ser recuperada? Eu não posso opinar a respeito, porque, como já comentei anteriormente, a desmontagem final e a validação técnica, se vai reparar ou não, é da oficina. Agora, é importante você esclarecer, quando nós falamos de reparação, ele tem um sentido muito amplo. Pode reparar um paralama, um capô, ou, eventualmente, até um item de segurança. Quando a seguradora faz o ressarcimento, ela paga pela peça original o mesmo valor da peça genuína ou um valor menor, em média? Desconheço, porque é o procedimento adotado em cada veículo na relação da seguradora com a oficina. O valor de mercado, deixa eu fazer uma pergunta mais fácil. O valor de mercado que uma seguradora, pelo volume de negociações que faz, pela peça genuína, é o mesmo da original? Todos nós sabemos que o preço das peças são diferentes, não sei quanto. E quando nós questionamos as seguradoras em relação à utilização de peças não genuínas por parte da cadeia de fornecimento, das oficinas, enfim, de todo o processo de seguro que é feito pelas seguradoras, ele disse que não tinha conhecimento. Ou seja, aliás, chegou a se sustentar que não haveria distinção entre genuínas e originais. Os engenheiros das montadoras foram muito categóricos em explicar que sim, tanto nos laudos, ou seja, eles só dão garantia em relação às peças genuínas com o logo da montadora. E isso, infelizmente, muitas vezes sem o conhecimento do consumidor. Mas eu lhe digo que o que nós temos hoje é muito sólido, nós temos uma série de depoimentos que se contradizem, é verdade, mas apresentam uma confrontação de versões muito evidente. O Ministério Público e o PROCON de Ribeirão Preto, do Estado de São Paulo, estão realizando um trabalho conjunto com relação às denúncias que são exatamente o foco de investigação da CPI.
Convidados vieram à Assembleia Gaúcha relatar as ações até o momento. As ações estão em andamento com a instauração de inquérito civil. Os 2 pontos básicos da investigação são o direcionamento dos consumidores pelas seguradoras a oficinas credenciadas e a utilização de peças que não são genuínas nos reparos de automóveis. Durante as diligências e oitivas, foram verificados ainda alteração em orçamentos, preços de mão de obra e custos médios, peças recuperadas com soldas, logomarcas raspadas e rankings das oficinas credenciadas. Nós já fizemos uma operação junto com o PROCON, nas oficinas reparadoras, e depois fizemos as oitivas dos responsáveis por essas oficinas, que realmente comprovaram uma série de irregularidades, ao menos do ver do Ministério Público, que vem ocorrendo em detrimento do direito do consumidor. Nós detectamos o uso de peças não genuínas, sem consentimento do consumidor ou sem o conhecimento do consumidor, muitas vezes peças reparadas, reaproveitadas, e que a técnica eventualmente não recomendaria, por se tratar de segurança do veículo. E então, a partir daí, nós estamos agora colhendo novas informações das montadoras para diferenciar de uma maneira mais correta e técnica a peça genuína da não genuína, para depois, então, eventualmente, discutirmos com as seguradoras essas alterações de procedimento existentes. Nosso trabalho ele vai sendo direcionado na medida que novas informações venham chegando. A partir do momento que a gente achar que o ciclo está fechado, que todas as diligências e informações foram obtidas, nós damos por encerrado o trabalho e aí analisaremos todo o contexto para verificar se há alguma medida a ser adotada ou não. A gente até estranhou no ato que a gente teve, como se fosse uma conduta normal do reparador da oficina, fazer um reparo de uma roda de liga leve, que é um item de segurança, que ele reparou, desgastou a roda que vai sair para rodar numa rodovia em alta velocidade. Isso pode causar uma morte, inclusive é uma das coisas mais conhecidas, eu acho que do consumidor, o cantor que acabou falecendo por causa disso. É um reparo que não pode ser feito. Isso a gente encontrou sendo entregue para o consumidor. E o consumidor não tinha nem ciência disso. Para ele estava tudo certo, o carro, ele não tem o conhecimento técnico, né, não tem o conhecimento jurídico e ele não sabia que tinha necessidade de ser feito isso. A gente explicou no momento, orientou e ele pediu para verificar, a gente verificou o veículo e identificamos esse tipo de atitude a mando da seguradora, porque o orçamento vem da seguradora. Às vezes, com o expediente de tentar economizar na relação ou maximizar eventualmente algum lucro, a seguradora acaba utilizando esse expediente que o Dr. Ramon disse, de dentro de um software desenvolvido delas, que ele obriga a própria reparadora utilizar, fazer esse tipo de ajuste, né? Indicando no documento que aquela peça seria genuína, enquanto na verdade ela não é. E segundo a lei isso é proibido, ele tem que ter o direito de escolha. A boa-fé, o equilíbrio na relação, isso está previsto na Constituição, no artigo 170, e no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 3º.